Provavelmente a partir de processos e o mercado, essas coisas, devem analisar depois. Provável. Eles não conhecem quanto a isso. E eu já tive a oportunidade de visitar a Relana. Já que vocês já têm uma noção de balanço de massa, balanço de energia, por obrigação os senhores terão que dominar as operações unitárias. Porque o fruto do sucesso do engenheiro ele tem um domínio muito grande nas operações unitárias, porque são processos, e processos químicos e petroquímicos, ele tem que estar associada a toda a grade acadêmica que a operações, eu não sei se vocês vão ter operações unitárias 1, operações unitárias 2, então vocês vão realmente dominar toda esta linha e esse raciocínio para justamente entender quando eu falei otimizar. O que é que você precisa otimizar? Os controles de processos, eles estão automatizados. Painéis de controles, PLCs, SDCDs e outros meios de controles que é fruto da tecnologia. O modelo de 35 anos atrás, que nós aprendíamos na graduação em termos de controle de processo, ele hoje vai exigir um maior domínio do engenheiro químico, que o engenheiro químico também ele domine instrumentação, ele domine processo, porque o engenheiro químico também ele vai especificar equipamentos, ele vai saber trabalhar em termos de perfil de processo. Eu sei que ainda eu estou antecipando aqui, mas quem vai definir o perfil do seu processo dentro de uma linha de produção vai ser justamente os parâmetros que vocês vão ter que guardar em termos de conhecimento e vão ter que manter para o seu resto da vida profissional. As grandes variáveis de processo, pressão, temperatura, vazão, são elementos que serão representativos em todo o seu estudo. Como você vai garantir e você vai realmente atestar o que você... Eu sei que, se for comparar para o tempo que eu estudei, mas é o que eu sempre falei, a engenharia dinâmica. O engenheiro que foi graduado há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele vai ter o mesmo tipo de oportunidade de crescimento, porque a tecnologia ela está sendo absorvida, ela está sendo internalizada por todos os grandes segmentos industriais. Cabe ao engenheiro, sim, investir dentro da sua visão, que o crescimento dele é constante. Ele não pode guardar uma tecnologia de 10 anos atrás, porque com certeza hoje esta tecnologia está defasada. Equipamentos, insumos de processo, algumas matérias-primas que em alguns processos era empregada, hoje pela própria questão também de higiene ocupacional, porque o engenheiro ele tem que ter essa visão multidisciplinar. O engenheiro químico ele tem que ter essa transversalidade. Ele tem que saber segurança de processo, ele tem que saber gestão de recursos. Quando eu falo gestão de recursos, é o seguinte: logística, transporte, movimentação, linhas de controle de manutenção. Não é que o engenheiro químico vai executar a manutenção dos equipamentos, mas ele tem que ter um acompanhamento para ele entender o que é que o equipamento vai apresentar após X horas de operação, que é o que no processo químico nós chamamos de campanha. Campanha é o início de operação do equipamento por um determinado tempo. Quem é quem determina esse tempo de campanha? O fabricante do equipamento. Então vocês vão trabalhar com reatores, trocadores de calor, permutadores, vão entender que o permutador de calor ele pode tanto aquecer como resfriar. Isso vai depender do perfil do seu processo. Então são linhas mestras que é importante para o desenvolvimento do engenheiro químico. E, segundo informado por Ataneia, o senhor é engenheiro químico especializado na área de segurança. De segurança ao trabalho. Como o senhor vê o engenheiro químico atuando nessa área e quais outras possíveis áreas que ele possa se desenvolver? Bem, o engenheiro químico ele pode trabalhar prestando consultoria a órgãos públicos e instituições privadas.
ele pode atuar no setor comercial e bancário, justamente avaliando projetos, fazendo o que o engenheiro já desenvolve, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O engenheiro ele tem também como opção para atuar em grandes empreendimentos, seja no segmento químico, petroquímico, na indústria de produção de cimentos, de vidros, alimentos também é uma área que o engenheiro químico também pode atuar, e na indústria de bebidas e alimentos de uma forma especial. Quando eu falo alimentos, porque hoje a produção de alimentos no Brasil, ela tem também o agronegócio. E o agronegócio, os senhores vão entender que existem as indústrias que produzem e fazem, quando eu falo o termo aí produzir, elas beneficiam a soja. E a soja requer também esse conhecimento e essa linha de atuação do engenheiro químico. Eu garanto a vocês que ainda das engenharias, são as duas que eu, na minha avaliação, coloco que o mercado sempre estará aquecido e buscará os bons profissionais. É importante também esclarecer isso. A engenharia química, a engenharia mecânica. Porque sem manutenção, as indústrias de processamento não vão poder produzir um bem final. Então, é uma importância muito grande em relação a isso aí. O engenheiro, ele hoje tem que dominar, no mínimo, 2 idiomas. O nosso, ele tem, e acabar com aquela visão de que engenheiro não sabia escrever e nem falar. O engenheiro era rotulado como um bom gestor de cálculos, mas não sabia, isso era um modelo que é ultrapassado, não acontece mais isso. Hoje, o engenheiro domina no mínimo 2 idiomas, ele sabe executar bons pareceres técnicos, porque é um outro segmento também que o engenheiro pode atuar como perito técnico. E o perito, ele sempre vai trabalhar com a elaboração de pareceres. Parecer requer conhecimento técnico e requer também o domínio na redação. Então, o profissional tem esta oportunidade para atuar. Quando você perguntou da especialização, era uma visão também que hoje já não está mais em vigor. O engenheiro não precisava fazer nenhuma especialização. Mas, pessoal, o mercado caminha e o mercado dita as regras. Quando eu atuei na petroquímica e na química, realmente não existia essa preocupação nem esse tipo de cobrança dos segmentos industriais. Mas hoje, as grandes indústrias, ela quer que o profissional, ele sempre busque um desenvolvimento, eu não estou falando só do mestrado nem doutorado, eu estou falando em uma pós-graduação lato sensu, que lhe dá uma oportunidade de você dominar outras técnicas. E uma outra informação, os administradores de empresa questionam muito, mas nós engenheiros, nós administramos e administramos determinados processos com um rigor muito grande, de forma sistêmica e com os resultados positivos. Então, por própria formação, eu sempre faço um alerta quando eu desenvolvo palestras e faço alguns comentários em encontros, que o engenheiro é um profissional completo, porque ele domina a área de exatas, ele domina gestão de processos, ele domina a gestão de pessoas, e tudo isso exige do profissional uma competência muito grande em administração. Bem, qual a linha de pesquisa que o engenheiro também pode buscar, que é outro campo, a questão da pesquisa? O Brasil, como um país que quer se colocar como referência no mundo, ele precisa exigir também, não só dos engenheiros, que
a CNPq e outros organismos, FINEP, facilite ainda mais as ações voltadas para que os engenheiros tenham a oportunidade de desenvolver pesquisas científicas. É um outro dado também muito importante. O Brasil é um país que tem poucas patentes em relação às grandes nações. Não vamos nos comparar agora ao Brasil com a América do Norte, mas a Índia supera o Brasil. E nós temos uma relação em termos de Brasil e Índia, que o Brasil supera a Índia em termos de processos industriais, processos químicos e petroquímicos. Alguma pergunta, Simone? Eu falo demais, né? Não, tá ótimo. Lucas? Já responde todas as perguntas em uma só. Tudo bem. E vocês já estão pensando assim em termos de já vislumbrar, porque, pessoal, é o seguinte, você não pode pensar agora só em concluir a graduação. Independente de vocês estarem ainda numa condição de acadêmicos de engenharia, vocês já têm que pensar pós a conclusão do curso. Então, o momento agora é planejar, é o que as grandes indústrias fazem. As indústrias já estão buscando, em termos de perspectiva, como é que ela estará em 2020. E nós estamos em 2011. A maior empresa do Hemisfério Sul, e que está entre as 4 primeiras no mundo, que é a Petrobras, ela já está traçando como ela vai se colocar no mercado mundial como uma empresa de energia, porque a Petrobras não é só petróleo, hoje é uma empresa de energia. Então, eu sugiro aqui a vocês, nós não passamos conselho para engenheiros, porque engenheiros sabem muito bem administrar e pensar, mas eu sempre recomendo o seguinte: planeje o agora e planeje o amanhã. Se você vai buscar uma carreira acadêmica, invista no mestrado, invista no doutorado. Se você quer atuar no segmento público, invista no curso de preparação para os concursos públicos. Se você vai atuar na área militar, porque na área militar também existe vaga para engenheiros químicos. Na área da Polícia Federal, nós temos engenheiros químicos que atuam como perito técnico. E na parte de órgãos públicos, como a Anvisa, como o Ministério da Agricultura, os engenheiros químicos também têm mercado de trabalho para atuar, ou como concursado ou como prestador de serviço. E a última sugestão aqui que eu faço para vocês, também vislumbre o segmento do empreendedorismo. Vocês poderão ser futuros empresários. Então, empreender hoje no Brasil não é só para os segmentos que não estão inseridos dentro da engenharia. Hoje, o mercado absorve qualquer profissional que queira empreender o seu negócio. Então, o engenheiro também pode ser um articulador nesse segmento. Ele pode vender produtos, ele pode vender serviços. É um outro campo também que a engenharia realmente oferece. Agora, vocês fizeram a entrevista comigo, eu ia fazer uma pergunta também a todos aqui. Por que vocês escolheram engenharia química? Bom, eu escolhi... Primeiro você, que é representante feminina. Agora a Câmara dos Olhos dela. Eu curso farmácia, mas eu não estava satisfeita com a área de atuação. Eu achava um campo muito limitado e a maioria das áreas de atuação eu não tenho vontade de atuar. Desde o início, quando eu saí do terceiro ano, eu pensei em fazer engenharia química, mas conversei com uma engenheira e ela meio que me botou assim para baixo, me desestimulou total. Aí eu fui para farmácia e agora eu decidi começar de novo e entrei na engenharia química. É importante entender o seguinte: o engenheiro por si só, ele não vive de teoria. O engenheiro tem que provar que o que ele está falando realmente vai acontecer. E nós só temos como provar através de memória de cálculo. É todo o embasamento técnico e científico. Se você vai aplicar derivadas, vai aplicar integrais, você vai partir de um princípio científico. É o que a academia hoje oferece para vocês. Correto?